Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a evolução das tecnologias náuticas. O que é isso? É a evolução dos instrumentos que eles utilizavam para começar as viagens. Lembram que nós falamos que eles iam buscar especiarias, iam conhecer novos lugares de navio? Naquela época não tinha GPS, não tinha celular, então eles precisavam de alguns instrumentos para se guiar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No final da aula você vai ser convidado para uma viagem muito legal. Então vamos para os nossos conteúdos de hoje. Abra o seu livro na página 158 e vamos fazer a leitura do texto que está proposto lá. Evolução da tecnologia náutica. Observe a imagem que está no livro, que tem alguns instrumentos que eram essenciais para as navegações. Então, eles utilizavam muito esses instrumentos para se deslocar de um lugar para o outro. Imagine ficar em alto mar, sem saber qual a direção seguir, olhar em todas as direções e só enxergar céu e água. As grandes viagens só foram possíveis devido ao avanço das tecnologias de navegação e do desenvolvimento da cartografia, que nós vimos que a cartografia é a confecção dos mapas, né? As pessoas que faziam os mapas eram os cartógrafos. Para se orientar no meio do oceano, os navegadores daquele período utilizavam importantes instrumentos de navegação, como a bússola, a balestilha, o quadrante e o astrolábio. Com esses itens, era possível traçar rotas e se manter em um trajeto definido, sem se perder no oceano. Aí no livro de vocês, ainda na página 158, pede para você fazer uma pesquisa sobre esses instrumentos citados: a balestilha, a agulha de marear, o quadrante, o astrolábio e o prumo de mão. A professora vai deixar um arquivo junto dessa aula lá no sistema que tem as imagens e diz para que serve cada um desses objetos. Você vai poder anotar qual é a utilidade deles, para que eles servem na navegação. Você vai poder anotar nessa atividade também. Na próxima página nós continuamos com os textinhos. 159, vamos lá. Sim, a Terra é redonda. Por muito tempo, navegadores se recusavam a afastar-se das costas, que é a parte mais próxima da terra, né, as praias, pois tinham medo de ser atacados por monstros marinhos e temiam cair em um penhasco, pois acreditavam que a terra era plana. Então eles achavam que quando eles navegassem, em algum momento a terra ia acabar e eles iam acabar caindo. Então eles tinham muito medo, porque eles não conheciam o que tinha no mundo. Isso acabaria no século XV, com as grandes navegações e o maior desenvolvimento dos conhecimentos náuticos. Alguns navegadores passaram a se aventurar cada vez mais longe das costas, e um dos mais famosos a efetuar uma viagem com base na ideia de que a Terra era redonda foi Cristóvão Colombo. A partir dessa premissa, Cristóvão Colombo embarcou rumo às Índias e, após alguns meses de viagem, avistou quais terras? Acreditando estar nas Índias, ele chamou de índios os homens e as mulheres que habitavam na região. Estabeleceram-se os primeiros contatos entre os europeus e os povos que viviam nesse continente. Vocês lembram que nós conversamos sobre isso? Como foi a chegada desses navegadores ao Brasil? Como foi a reação dos indígenas quando eles chegaram? Nós conversamos bastante sobre esse assunto já. Colombo abasteceu suas embarcações e retornou para a Europa, sempre acreditando que havia chegado às Índias. Posteriormente, em 1503, Américo Vespúcio fez a rota de Colombo e confirmou que se tratava de um novo continente, o qual, em sua homenagem, recebeu o nome de América. Américo Vespúcio, está ali uma imagem dele, né, uma estátua que foi construída a ele. Ele foi responsável por fazer a rota de Colombo e confirmar que ele não tinha chegado às Índias, e sim a um novo continente.
Então, nesse texto, você vê que naquela época não tinha muitas tecnologias, eles não sabiam para onde eles estavam indo quando eles saíam das suas terras, eles achavam que a Terra era plana, que a Terra não era redonda. Hoje, através dos satélites, nós sabemos que a Terra é redonda. Eles pensavam que tinha abismos, monstros, e isso fazia ter muito medo entre os navegadores que saíam em busca de novas terras, conquistas e tudo mais. Na página 160, você vai encontrar um texto Navegando rumo ao desconhecido. Ele vai falar sobre os diários de bordo, que são muito importantes para o estudo do período das grandes navegações. Neles, eles registravam os principais acontecimentos dessas viagens, as experiências que tinham nos trajetos. Por isso, como se tratava de mares e oceanos desconhecidos, é possível que você encontre trechos como esse de Duarte Pacheco, que tem nessa página que você vai ler, que fala sobre monstros, sobre sereias. Muitas vezes esses animais se tratavam apenas da imaginação deles. Até mesmo quando eles ficavam doentes ou quando eles estavam com muita fome nessas embarcações, como eles faziam viagens muito longas, isso mexia com a imaginação deles, deixava eles muito ansiosos e eles acabavam registrando tudo isso nos diários de bordo. Então você vai ler esse diário de bordo, esse trecho, e você vai ver como eles faziam esse registro das viagens deles. Na página 161, nós vamos continuar falando sobre o diário de bordo, só que dessa vez vai ser de uma viagem sua. Mas essa viagem seria uma viagem para o espaço. Você vai elaborar um diário de bordo, mas a sua fonte vai ser a sua imaginação. Então você vai imaginar essa viagem e você vai registrar no seu caderno essa produção textual. Lá na página 161 tem algumas dicas para você pensar em como seria essa viagem. Primeiro você pensaria, se você vai visitar um planeta, qual seria o nome desse planeta, onde que eles moram, como eles vivem, como é a casa deles, como eles se vestem, o que eles comem. Existe um animal, árvores, plantas, você vai descrever tudo isso conforme a sua imaginação. Então siga as orientações da página 161 e você vai ser convidado a participar de uma viagem interplanetária. E você vai descrever as partes importantes dessa viagem, desse novo planeta. É sua responsabilidade trazer novas informações para todos nós na Terra. Então coloque bastante detalhes, bastante coisas, seja bem criativo, use toda a sua imaginação.